Olá, como eu disse, né, que voltaria, voltei. Criei coragem depois de tantos anos, né, para contar para vocês um pouquinho da minha história de vida. Hoje eu elegeria o tema identidade, ou melhor, a falta de identidade, né? Eu nasci em 1979 e até o meu nascimento ele foi um pouco confuso. A minha história desde pequena é um pouco confusa, né? Eu poderia chegar aqui e falar pra vocês, olha, minha vida sempre foi normal, é igual de todo mundo. Não foi. Desde o nascimento não foi normal, não foi igual de todo mundo, tá? Acho que foi um pouco diferente. Por quê? Pra contar o meu nascimento, eu tenho que falar um pouco da história da minha mãe, né? A minha mãe, ela é de Londrina, Paraná, e eles eram assim do mato, né? Do sítio ali e tal, até que um dia eles decidiram ir pra Londrina e ali eles ficaram. Mas como eles eram muito acostumados com mato, isso e aquilo, eles tiveram muita dificuldade de se adaptar. A minha mãe começou a trabalhar na casa de uma prima dela, né, cuidando dos filhos da prima, e essa prima, ela tinha um marido, né, e um homem muito bonito, né, muito galanteador, e a minha mãe acabou se envolvendo com ele. Né? E isso pensa lá pelos meados de 1978, 79, né? E nisso que ela se envolveu com ele, ela acabou engravidando de mim. E o que aconteceu? Ela engravidou, lógico que para a cidade ali eu acredito que tenha sido um escândalo, porque prima, né? Prima traindo a prima, né? E naquela época tudo era muito culpa da mulher, né? Só da mulher. Então, ali ficou muito complicado para minha mãe ficar. E ela teve que ir embora. E nisso, meu pai levou ela embora para São Paulo, para morar com ele em São Paulo. Só que a minha mãe, ela me contou que, na verdade, ela não sabia que estava grávida. Ela se envolveu com ele e descobriram e ela foi embora. Só que quando chegou em São Paulo, ele alugou um lugarzinho para ela, eles foram morar juntos. Mas chegando em São Paulo, ela descobriu que ele tinha uma outra família. E nessa família, ele tinha mais filhos. E ela não aceitou muito aquela situação e acabou se separando dele. Só que ela ficou por ali pela cidade mesmo e foi trabalhar na casa de uma família. E ela trabalhando na casa dessa família, ela ficou um tempo ali. Quando foi um dia, ela passou mal. E nisso que ela passou mal, o patrão dela levou ela para o hospital. E quando chegou no hospital, eu nasci. Ou seja, ela não sabia que estava grávida, na verdade, né? E é uma história assim até meio engraçada, né? Porque o patrão dela estava assim lá parado e a enfermeira chegou e falando, olha, qual o nome que você vai dar para sua filha? Ela nasceu, né? E ele, filha? Não, eu só vim aqui trazer minha empregada, né? E aí falaram, então, sua empregada tá grávida, né? Então, pensa, foi um susto. Mas a família ali até que aceitou bem, comprou roupa para mim, né? Nasci dia 1º de janeiro e me levaram para casa, eu e minha mãe. E minha mãe continuou trabalhando naquela casa, até que um dia ela percebeu que aquelas pessoas queriam ficar comigo. E ela se apavorou, juntou a roupinha e foi embora. E nisso ela conheceu o homem que eu conheci como pai, né? E ela se envolveu com ele e dali eles tiveram a ideia de ir embora para o Mato Grosso. Então, a partir daquele momento, eu perdi o meu total contato com o meu pai de sangue, né? Eu acredito, porque como eu cheguei em Mato Grosso em 1985, então eu tive um contato, a gente ainda ficou um bom tempo ali em São Paulo, né? Porque eu só cheguei lá em 85, eu já tava aí com meus 4 anos, né? Mas é uma fase que, igual eu falei, eu não sei o que aconteceu do meu nascimento, ela e meu pai, como meu pai verdadeiro, como eles ficaram, e até esse exato momento. E quando eu cheguei ali, eu lembro que a gente chegou em Cuiabá e a minha mãe falava pra mim que o motivo de ter ido embora pra Cuiabá é porque eu tinha um problema sério de garganta e o médico falou pra ela que pra não operar teria que ir pra uma cidade quente. Comecei a crescer ali naquela cidade sem nenhum tipo de parente, porque o meu pai fugiu da casa dele e minha mãe fugiu. Os dois se encontraram em São Paulo e fugiram pra Cuiabá, né? Então, não tinha contato nenhum com família, era só nós 3. Então, eu era uma criança muito sozinha, totalmente solitária.
E a minha mãe não era uma mãe que tinha muita afinidade comigo não, sabe? Eu era muito apaixonada pelo meu pai. Então, meu pai, ele me dava muita atenção, ele supria a falta que o pai de sangue fazia, né? E eu sabia que ele não era meu pai de sangue, não foi surpresa nenhuma, não sei como eu sabia disso, mas eu sempre soube que ele não era o meu pai de sangue, mas ele compensava, sabe? Eu não tive essa falta, eu não tive essa dificuldade, né? Então aqui o que eu quero dizer pra vocês, que como eu disse, é só o começo é um começo ainda da história, né? Mas para passar para vocês assim, essa total falta de identidade, porque o que acontece? Conforme eu for contando a minha história, vocês vão ver assim que muita coisa não bate, sabe? Eu tô falando para vocês o que a minha mãe falou, mas mais para frente muita coisa não vai bater, tá? Então, eu na verdade, eu sou uma pessoa que eu não sei ao certo se eu nasci em Londrina ou se eu nasci em São Paulo, porque olha que louco, a minha mãe me falou que ela foi embora para São Paulo, mas o meu registro é de Londrina. A minha mãe me falou que eu nasci dia 1º de janeiro, mas meu registro está dia 30 de janeiro, mas sempre comemorou o dia 1º de janeiro, então eu peguei para mim dia 1º de janeiro e ninguém tira essa data da minha vida, né? Então, mas isso me fez muita falta mesmo. E quando eu digo essa questão assim de falta, eu quero dizer assim, porque era muito ruim ver as outras crianças chamando alguém de avó, de avô, de tio, de tia, né? Pra mim era muito ruim ver aquela coisa ali de família e eu não ter isso pra mim. Então eu sentia muita falta de um carinho. E minha mãe e meu pai, assim que chegaram ali em Cuiabá, eles começaram a trabalhar muito. Então eu fui ficando cada vez mais sozinha, me sentindo mais sozinha. E isso fez com que, essa falta de identidade, fez com que eu criasse uma identidade própria. Só que na hora que eu criei essa identidade própria, eu tive que pegar um modelo. Aliás, eu peguei vários modelos de identidade, sabe? Então, eu era um pouquinho de cada pessoa, sabe? Eu tentava agradar muito um pouquinho de cada pessoa, porque eu sentia essa falta. Eu senti muito a falta dessa base familiar, sabe? Tanto assim que demorou muito, eu fui muito frustrada por isso. Eu cresci muito frustrada com isso. Eu tive muita dificuldade por essa falta, né? E mais a solidão, porque o que aconteceu? Ali a gente chegou e meu pai não tinha emprego e a minha mãe, ela teve que começar a se prostituir para sustentar a mim e o meu pai. Então, ela já era meio afastada de mim. Então, durante o dia ela ficava por ali, à noite ela saía, eu não sabia o que ela ia fazer, depois mais velha eu fui entender. E isso, por incrível que pareça, fez com que eu me aproximasse mais com meu pai, porque daí ele que tinha que cuidar de mim. E com o dinheiro da prostituição, ela montou um negocinho pro meu pai. E meu pai começou a vender melancia, né? Quem mora em Cuiabá sabe, um lugar chamado, ainda tem esse lugar chamado Porto. E ali era a minha vida, né? A minha vida era sempre com eles e nessa praça, sempre misturado com o povo, com a turma mais adulta. Então eu amadureci muito rápido, eu não tinha muitas amizades. E por eu me sentir uma criança muito diferente pelo fato de não ter família, né? Eu me isolava um pouco, eu era muito vergonhosa, eu era muito acanhada, eu tinha muito medo, porque querendo ou não, eu fui criada como um bichinho do mato, né? Sabe aqueles, vamos dizer, um cachorrinho que fica quietinho ali só do lado dos donos? Então, quando eu saía assim pra rua, eu ficava meio assim, e cresci assim também. Tanto que, por muitas vezes, eu tive dificuldade, até hoje eu tenho, não vou mentir não, tá? Dificuldade, às vezes, de ir numa loja sozinha, eu não gosto, eu sempre tenho que ter alguém comigo, porque eu acho que alguém vai me proteger, sabe? Então, eu tive muito essa dificuldade e eu tive que passar por ela. Eu tive que enfrentar essa dificuldade, sabe? E, assim, hoje, eu entendo que tudo já era um propósito, sabe? Já era um propósito de Deus, porque ali eu já estava sendo preparada por o pior que ainda ia vir, sabe? Eu já nasci na solidão e eu tive que crescer com a solidão, porque mais tarde eu tive que aprender realmente o significado da solidão, o que é ficar sozinha. Então, para você que de repente assim, se sente muito sozinha, se sente muito perdida no mundo, parece que você não é desse mundo, eu me senti assim também, eu me senti uma extraterrestre, totalmente fora do ambiente, sabe?
totalmente, sabe, não parecia com ninguém, nem com nada, né? Totalmente sem identidade. O que eu posso falar para você? Você pode estar sem identidade aqui na Terra, você pode estar sem identidade para as pessoas que estão na tua volta, mas para Deus você tem uma identidade. Tem um versículo bíblico que eu até separei aqui, que eu acho muito lindo, que é Jeremias 1:5, né? Que fala: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses na madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, antes de você passar por tudo isso que você está passando, Deus já tinha um propósito na sua vida. Deus já sabe de tudo que a gente vai passar. Eu sempre olho para lá e olho para cá, né? Essa câmera podia ser bem no meio, mas beleza. Então, assim, Deus, ele já sabe de tudo, ele sabe tudo que a gente vai passar. A gente olha o hoje, mas Deus já olha lá a eternidade. Então, mesmo antes da gente entrar no ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito para nossa vida, sabe? Não é fácil passar, não é fácil passar por esse propósito, mas ele tá com a gente, ele sabe de tudo, sabe? Então, para de dar ouvido às pessoas, para de comparar a tua vida com a das outras pessoas, porque a tua vida é tua, você é única, você é especial, você é maravilhosa, maravilhoso, você é você. Cria a tua identidade própria, não faz que nem eu que saí copiando a identidade dos outros, querendo parecer com os outros, querer ter a família dos outros, não, sabe? Tem coisas que a gente tem que entender e não ir contra. Eu sempre falo que o ateu, antes dele ser ateu, ele tenta entender as coisas que Deus faz, e a gente nunca vai entender. Muita coisa a gente não vai ter respostas, sabe? Então, eu poderia ficar como eu fiquei durante muito tempo. Ai, meu Deus, por que a minha vida é assim? Por que eu não tenho família? Por quê? Por quê? Sabe? Mas eu sempre falava, calma, calma. Você vai ser modelo para muitas gerações ainda. Calma, eu tô te preparando para você ser um modelo diferente. O mundo tá cheio de gente igual e você vai ser diferente. E é isso que eu quero falar pra você. Eu não sei o que você tá passando, eu não sei qual é a falta de identidade que você tem. Eu tinha uma falta de identidade parental, mas de repente a sua é outra. Mas não importa qual seja, Deus tá te fazendo um modelo, sabe? E muitas pessoas vão olhar pra você e vai falar, poxa, esse é o modelo que eu quero seguir, esse é o modelo que eu quero ser. Se você tá passando, se essa pessoa passou, eu também vou conseguir passar. Se essa pessoa venceu, eu também vou vencer, sabe? E isso foi o que me fez ficar mais aliviada. Então, hoje eu entendo o que eu tenho para falar para você. Você é um modelo exclusivo de Deus. Deus escolheu você para ser diferente. Não tenta entender, só passa. Porque se você tá conseguindo passar, é porque Deus é com você. Ele tá junto com você e você vai passar sim por essa dificuldade. Amém? Bom, essa é a primeira fase, como eu falei. No próximo vídeo eu já começo a falar mais ou menos dessa fase que eu passei o que aconteceu, porque essa falta de identidade, como eu disse, refletiu muito na minha vida, né? Porque eu tinha uma falta de identidade, as pessoas também que estavam ao meu redor sabiam que eu tinha essa falta de identidade. As pessoas sabiam que eu não tinha essa proteção, ou seja, eu fui uma criança muito vulnerável. E eu vou falar o que aconteceu com essa minha vulnerabilidade, né? O que aconteceu com essa falta dos meus pais estarem comigo e me deixar muito sozinha. Aconteceu uma coisa muito boa, mas aconteceu uma coisa muito ruim. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não sei que dia que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Não vou demorar muito, tá? Mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu ainda tô começando um pouco de leve, mas o negócio vai ficar um pouco tenso. Mas eu venci, você vai vencer. Eu superei, você vai superar. Beijo no coração de todos. E que Deus esteja com cada um de vocês, onde vocês estiverem, viu? Jesus ama vocês, e é verdade. Não é bordão não, viu? Ele ama cada um de nós. Beijo.